Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a nossa aula vai ser de hidrostática. Vamos nessa. Então, primeira coisa, hidrostática. O que é hidrostática? Hidrostática é o estudo da estática da água dentro do sistema. Então a água, com sua massa, o seu peso, ele vai fazer algumas forças que nós vamos transformar isso em pressão, certo? O fluxo da água também vai ser estudado pela hidrostática. Então, vamos seguir nossos estudos e vamos chegar até aí. Para começar, temos alguns conceitos que a gente tem que recordar e alguns conceitos iniciais que a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente tem que aprender, a gente vai lembrar do conceito de densidade. O que seria o conceito de densidade? Densidade é uma característica específica de cada substância. Então, a substância tem esse valor constante e não existem duas substâncias com a mesma densidade, certo? Então, é uma característica específica que ela vai ser dada por quem? Vamos lá. A densidade ela vai ser determinada a partir da razão, da massa do meu carro. Massa essa que eu vou medir numa balança, por exemplo, beleza? E o seu volume, o volume que esse material ocupa. Então, o volume ocupado por ele, nós vamos determinar de que forma. Se eu tenho um líquido, eu vou colocar esse líquido dentro do medidor. Normalmente, no laboratório, a gente acaba usando a chamada proveta, né? Porque ela tem um erro menor, então ela tem um valor mais perfeito para a nossa medida. E sólido, se eu não conheço esse sólido, se eu não sei as dimensões ou a fórmula matemática para que eu calcular o volume desse sólido, normalmente eu mergulho ele dentro de um líquido de volume conhecido, o volume deslocado vai me dar o volume do corpinho, beleza? Unidades para esse cara. A química adora usar o grama por centímetro cúbico. Por quê? Porque trabalha com pouca quantidade. Então, gramas, né, e centímetro cúbico. Centímetro cúbico também corresponde ao ml, o mililitro. Tranquilo? A física não. A física está acostumada a trabalhar com quilogramas por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional, né? Massa em quilogramas, volume em metro cúbico, beleza? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? Vamos lá, transformando essas unidades. 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, toda vez que eu precisar transformar, é sempre colocar um 10 a terceira na frente. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então corresponde a 1000 quilogramas por metro cúbico, certo? Aplicando esse conceito, vai aparecer um exercício assim, ó. Um paralelepípedo de um certo material possui as dimensões 30, 40 e 50 centímetros. Sendo a sua massa 600 gramas, determine a sua densidade em quilogramas por metro cúbico. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou pegar o meu paralelepípedo e vou transformar suas dimensões em metro. Então, ela está em centímetro, eu vou transformar essa dimensão na unidade metro. Divido por 100 todas essas dimensões, vou chegar nos 0,3 metros, 0,4 metros e 0,5 metros. Tá? A massa está em grama. Se a massa está em gramas, para transformar para quilograma, eu divido por 1000. Então, 600 gramas equivale a 0,6 quilogramas. Tá? Calculando o meu volume, volume é a multiplicação, então, a área da base vezes a altura, nesse caso, vai ser 0,3 vezes 0,4 vezes meio. Vai dar 0,06 metros cúbicos. Tá? Agora, eu tenho a massa em quilograma e o meu volume em metro cúbico. Vou só calcular a razão. Calculando a razão, densidade massa sobre volume, densidade 0,6 por 0,06. David, eu não sei fazer essa conta. Como que eu faço? Multiplico por 100 para assumir com as duas casas de baixo. Multiplico por 100 embaixo e em cima. Vai ficar 60 por 6, 10 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Essa é a densidade do meu materialzinho. A segunda grandeza que nós precisamos aprender é a chamada pressão. Pressão nada mais é que a força que eu vou exercer na hora do contato. Então, cada ponto de um contato exerce uma força.
Essa força exercida em cada ponto eu chamo de pressão. Ela toda somada nessa área vai me dar o conceito para que eu calcule a pressão. Pressão é a força exercida pela área que está sofrendo essa força. Então, toda a força que eu estou aplicando dividido pela área. Um exercício clássico é o da cadeira, uma pessoa sentada numa cadeira, a área de contato entre a cadeira e o chão é a soma das áreas dos 4 pés dessa cadeira. Calculo as áreas dos pés, o peso da pessoa, aplico força sobre a área. Beleza? Unidades de pressão, força entra em Newton, área metro quadrado. Newton por metro quadrado, conhecida como Pascal. Beleza? Aplicando. Uma força de 200 newtons aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Com a pressão exercida, aplicando a formulazinha, ó, força sobre área, 200 dividido por 0,05, divido 4.000 newtons por metro quadrado. Essa unidade newton por metro quadrado também é conhecida como Pascal, PA, que o símbolo vai ser PA. Muitos exercícios vão te dar esse valor em potência de 10. Como que eu vou transformar? Tenho 3 zeros, então isso aqui vai ficar 4 vezes 10 a terceira. Opa, esse aqui ó, é um exponente, tá? Esse 3 aqui ó, é um expoente, é 4 vezes 10 elevado a terceira. Tranquilo? Sim? Seguindo. Outro conceito, pressão atmosférica. Pressão atmosférica nada mais é que a pressão da coluna de ar da atmosfera sobre o nosso solo. Sobre a sua cabeça, a gente pode colocar assim. Como? Como que eu determino essa pressão? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma coluna de ar ao nível do mar. Toda essa coluna aqui, ó, em uma área de 1 metro quadrado. O peso dessa coluna nesse 1 metro quadrado eu vou chamar de pressão atmosférica. Quanto mais eu subo, menor a minha pressão atmosférica. Beleza? Por quê? Porque a coluna de ar que está pesando sobre a área de 1 metro quadrado vai ser menor. Certo? Qual o valor dessa pressão? Quando eu estou ao nível do mar, eu falo que eu tenho uma pressão atmosférica de 1 atm, que é tudo. O nível mais baixo até o ponto mais alto da atmosfera. Eu tenho 1 atm. Beleza? Eu consigo falar que se eu fizer o experimento, eu vou chegar em um laboratório que 1 atm é a mesma relação para 760 milímetros de uma coluna de mercúrio, certo? Então, eu tenho um tubo com mercúrio dentro e a pressão exercida eleva essa coluna de mercúrio em 760 milímetros. Se eu quiser trabalhar em Pascal, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Beleza? Então, 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Lembre-se, esse valor a gente vai usar muito. Tá? Onde? Começando com a hidrostática em si. Sabendo esses 3 conceitos iniciais, a gente vai começar a trabalhar. Pressão da coluna d'água. O que seria a pressão da coluna d'água? A pressão exercida por uma coluna de água em cima de um ponto. Então, se eu pego aqui, ó, um pontinho dentro de um sistema, então eu tenho um sistema, ó, com uma certa quantidade de água parada, certo? Estática dentro do meu sistema, e o ponto aqui embaixo. Esse ponto pode ser em qualquer posição dessa água. Eu só preciso saber o quê? Qual a profundidade desse ponto dentro da água. Sabendo essa profundidade, eu consigo determinar a pressão que está sendo feita nesse ponto. Como eu vou fazer isso? Assim, ó. Eu aprendi agora anteriormente que pressão vai ser a força exercida pela água, sobre a área que está sendo feita essa força. Então, se a força é sobre a área, você aprendeu lá na dinâmica que eu calculo força como? No caso da água, como é o peso da água, eu vou fazer massa de água vezes a aceleração da gravidade. P é igual a mg, então a força exercida por essa água é o peso da água. Então é a massa da água vezes o g, isso dividido pela área. O primeiro conceito que você aprendeu hoje é o de densidade, massa sobre volume. Então no lugar da massa, eu passei o volume multiplicando e fiz que densidade vezes o volume é a minha massa.
vezes o G sobre essa área. Outro conceito, aquele conceito de volume que a gente viu. No lugar do volume, eu vou pôr a área da base vezes a altura da coluna de água. Então, a área da coluna vezes a altura. Isso me dá o volume que está sendo exercido sobre esse ponto. Sobre esse ponto, eu tenho essa coluna. Então, área da base, área da coluna, vezes a altura da coluna. Cortei as áreas, porque são a mesma. Você concorda comigo que a área que está sofrendo é a mesma área da coluna? Cortei as duas e chego na fórmula. Que pressão da coluna d'água vai ser a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade naquele local, certo? Vezes a altura da coluna d'água, vezes a profundidade que esse cara está mergulhado. Lembrando, o líquido, no caso, vai ser a água, densidade da água 1 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a terceira, perdão. G é 10, a aceleração da gravidade na Terra aproximadamente 10. Então, a partir daqui, você só precisa saber a densidade, a profundidade que esse cara está. Beleza? Unidades. Densidade tem que ser em kg por metro cúbico, mas a aceleração da gravidade metro por segundo ao quadrado e a profundidade em metro, certo? Para que isso saia em Newton por metro quadrado ou Pascal, né? O Pascal que a gente estava vendo até agora. Como isso aparece para mim? Assim, ó. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em Pascal e depois em ATM, tá? Vamos lá. Calculando primeiro, então, os dados do exercício. Ali me deu que G vale 10 e a densidade da água 10 a terceira kg por metro cúbico. Aplicando, né, pressão da coluna dGH, nós temos pressão da coluna d'água, densidade 10 a terceira, G 10, a profundidade da piscina 4 metros. Então, nós temos aqui 10 terceira vezes 10 vezes 4, dá 4 vezes 10 a quarta Pascal. Beleza? Esse é o valor da pressão da coluna. Só que, além do valor da pressão da coluna, ele quer em ATM. O que eu vou fazer, então? ATM, 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta. Então, eu vou transformar essa potência de 10 em 10 a quinta. Ando com uma casa para a esquerda, com a minha vírgula, e subo um valor aqui. Vai ficar 0,4 vezes 10 a quinta. O que vai virar uma regrinha de 3 básica. 1 ATM é 1 vezes 10 a quinta. 0,4x vezes é igual a 0,4. Então, a minha pressão da coluna d'água é 4 vezes 10 a quarta Pascal ou 0,4 ATM. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, a próxima aula de hidrostática, a gente vai ver o quê? Princípio de Stevens e tubos. Então, a gente vai ver tubo em U, certo? E vasos comunicantes. Tranquilo? Beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!